Há muito, muito tempo existiam dois mundos. Um deles era o nosso, feito de carne, suor e ambições passageiras. O outro era um plano sombrio, um cemitério de deuses esquecidos e monstros entediados, onde as almas se arrastam como névoa entre ossos envelhecidos. Era o reino dos Shinigami. Lá, entre criaturas grotescas de olhos mortiços e sorrisos desfigurados, havia um que se destacava: Ryuk, um ser de asas negras como a própria noite, cujos olhos amarelos cintilavam como faróis de insanidade. Mas não se iludam, não era a malícia que o guiava, mas o mais perigoso dos sentimentos: o tédio. E em seu tédio, Ryuk fez o impensável. Pegou um caderno negro como breu, o Death Note, um artefato capaz de ceifar vidas apenas com o traço de um nome e o pensamento de um rosto, e lançou-o ao mundo humano, como quem semeia o caos para se divertir ao som das ruínas. E assim começou, em nossa terra, em meio a um Japão moderno, mas eternamente preso entre tradição e progresso, havia um jovem chamado Light Yagami. Um prodígio, diziam, filho de um respeitável chefe de polícia, dono de uma inteligência cortante como lâmina recém-forjada e uma beleza melancólica que parecia esconder tempestades internas. Naquela manhã comum, Light assistia a mais uma aula monótona. Porém, seus olhos se perdiam pela janela, fitando o cinza do céu e o vazio do cotidiano. O mundo está podre, pensava ele. E talvez estivesse mesmo, até que seus olhos, afiados como os de um predador, notaram um objeto insólito caído no chão. Um caderno negro. Na capa, em letras antigas e pálidas como ossos ao luar, Death Note. Curioso, Light o apanhou, lendo suas regras estranhas, escritas como um sussurro antigo. O humano cujo nome for escrito neste caderno morrerá. Ah, quão doce e insensata é a incredulidade dos homens. Naquela noite, enquanto as lâmpadas lançavam sombras dançantes pelas paredes de seu quarto, Light, ainda rindo da suposta brincadeira, viu pela televisão a notícia de um criminoso, Kuru Otoharada, mantendo reféns inocentes. E se fosse verdade? A semente da tentação plantou raízes. Light pegou o caderno e escreveu: Kurou Otoharada. O silêncio pairou denso como véu de neblina. Então, a notícia. Otoharada subitamente caía morto. Um ataque cardíaco, disseram. Mas Light sabia. Algo despertou naquele instante. Um frio antigo percorreu-lhe a espinha. Não de medo, mas de poder. Movido por uma fome desconhecida, Light buscou um novo nome, e o destino, generoso e cruel, lhe ofereceu Takuo Shibuimaru, um delinquente de rosto torpe que tentava violentar uma jovem em plena rua deserta. Dessa vez, Light ousou. Escreveu não só o nome, mas o modo da morte. Será atropelado por um caminhão. E assim foi. O ronco do motor, o grito abafado, o baque. O caderno era real. E Light já não era mais o mesmo. Cinco noites passaram, e o jovem estudante, outrora impecável, tornara-se um espectro insones de olhos febris. Centenas de nomes mancharam aquelas páginas negras. Criminosos, corruptos, escória, todos enviados para o vazio com a caligrafia de um justiceiro nascente. Foi então que Ryuki apareceu. Da escuridão de seu quarto emergiu o Shinigami, como fumaça moldando-se em pesadelo. Seus olhos amarelados fitaram Light. O rapaz até se assustou um pouco. Porém, para a surpresa do Shinigami, Light não parecia desesperado. Eu já esperava por você, disse o rapaz. O jovem, com um ar ansioso e paranoico, perguntou ao Shinigami o que ele faria com ele. Talvez Ryuk tivesse vindo levar sua alma, mas o Shinigami logo dissipou os pensamentos paranoicos de Light. Ryuk, entre gargalhadas ásperas como folhas secas, apenas informou que, quando chegasse a hora do rapaz,
ele mesmo escreveria seu nome no caderno. E que, por usar o Death Note, o garoto não poderia ir nem para o céu, nem para o inferno. O rapaz respondeu à criatura apenas com um sorriso sádico. E foi ali que Ryuk percebeu. Havia encontrado alguém diferente. Um humano disposto a empunhar o peso de um deus. Ali, sob o olhar de um monstro, Light proclamou seu intento. Criar um mundo perfeito. Um mundo sem criminosos, onde eu serei o deus. Ryuk, com deleite sombrio, aceitou ser testemunha daquele jogo de insanidade e ambição. Enquanto isso, longe dali, os ventos mudaram. As notícias das mortes misteriosas percorriam o globo e nas sombras um novo jogador observava. Um detetive cujo rosto ninguém conhecia, conhecido apenas como L. E assim começou a caçada eterna entre o caçador e a presa, entre o deus e o detetive, entre o caderno e a moralidade. Ouçam, almas inquietas, pois o mundo humano, feito de carne, lei e pecado, começava a murmurar diante dos estranhos ventos da morte. Dia após dia, criminosos tombavam sem razão aparente, seus corações parando como se a própria mão da morte os arrancasse deste mundo. Os jornais sussurravam, as emissoras titubeavam, e o povo, sempre ávido por nomear o inexplicável, deu-lhe um título: Kira. Diziam que vinha de killer, assassino em língua estrangeira. Mas havia algo mais nesse nome, um eco antigo, como se a própria morte ganhasse nova face sob a máscara de um justiceiro. Diante da calamidade, reuniram-se os homens de farda e insígnia. Os maiores detetives e chefes de polícia cruzaram fronteiras invisíveis para buscar uma sombra ainda mais escura. Um ser de intelecto profundo e rosto desconhecido, conhecido apenas como L. E foi ele quem, das profundezas de seu refúgio oculto, arquitetou um desafio. Um jogo mortal de astúcia e armadilhas. Na calada de uma noite qualquer, as transmissões televisivas foram tomadas. Um homem de terno sombrio, sentado diante da câmera, apresentou-se ao mundo como Lind L. Taylor, proclamando-se o grande detetive disposto a caçar Kira. Oh! E Light Yagami, o jovem deus nascente, observava tudo de seu santuário noturno. Os olhos de Light ardiam com a mesma chama que outrora iluminava os olhos dos conquistadores antigos. Desafiado publicamente, sua mão deslizou sobre o Death Note. Escreveu o nome do homem ousado. 40 segundos. E como uma folha seca ao vento, o coração de Lindley Taylor cedeu. Tombou ali mesmo diante de milhões. Mas os deuses antigos sabem brincar com os homens, pois a imagem de Taylor se desfez. E outra voz emergiu. Fria, sem rosto, feita de brumas e cálculo. A verdadeira voz de L disse-lhe que aquilo fora apenas um peão, um condenado à morte, usado como isca. E mais, que a transmissão fora restrita à região de Canto, delimitando assim o covil de Kira. As mãos de Light cerraram-se, um suor frio percorreu-lhe a espinha. Pela primeira vez, o jovem executor sentiu-se observado, caçado. E assim, meus caros, o tabuleiro foi armado. De um lado, Kira, o novo deus, armado com o caderno da morte e a convicção ardente de purgar o mundo. De outro, L, o detetive sem rosto, cuja astúcia rivalizava com a dos próprios deuses, movendo peças invisíveis no jogo da vida e da morte. E como as estrelas que ardem há milênios, esse embate seria visto e lembrado por eras. Era uma noite comum, mas para Light Yagami, o herdeiro da inteligência e agora senhor de vidas alheias, nada mais era ordinário. No silêncio de seu aposento, ladeado pelo caderno maldito e pelo Shinigami Ryuk, os dois ponderavam sobre os rumores que se espalhavam como fumaça pelas ruas e lares do Japão.
Em cada esquina, em cada estação de rádio, em cada noticiário de televisão, apenas uma manchete dançava nos ouvidos do povo. O grande detetive contra o matador psíquico. Um duelo invisível que fazia a multidão oscilar entre o medo e a veneração. Mas eis que, em meio às tramas sinistras, a voz suave de Sayu, irmã de Light, rompe a tensão, pedindo-lhe ajuda com os deveres escolares. Ryuk, aquele cujo riso ecoa como metal enferrujado, adverte o jovem. Se outro humano tocar o Death Note, verá a mim assim como você. Light apenas assente, ocultando com destreza o caderno sombrio, e parte para cumprir o papel de irmão zeloso, sem jamais abandonar seu disfarce. Enquanto isso, do outro lado do mundo das aparências, o enigmático L continuava sua dança de raciocínios. Porque perguntava-se, Kira ainda não o havia matado. Seria o assassino limitado apenas a criminosos? Ou talvez incapaz de alcançar alguém sem nome e rosto? O Atari, fiel mensageiro e único elo físico de L com o mundo, surge no monitor, trazendo novidades. Os relatórios da força-tarefa estavam prontos. Os investigadores revelaram um padrão incomum. Durante os dias úteis, as mortes aconteciam entre as 4 da tarde e as 2 da manhã. Nos feriados e fins de semana, entre as 11 da manhã e meia-noite. Além disso, recebiam ligações estranhas, uns jurando ter visto Kira, outros afirmando ser o próprio, mas todas falsas sombras num teatro de incertezas. Ellie, antes de silenciar sua tela, solicita que verifiquem se os rostos das vítimas de Kira haviam sido exibidos pela mídia japonesa. Um detalhe simples, mas capaz de soprar vida ou morte sobre suas hipóteses. De volta à casa dos Yagami, a campainha soa. É Soichiro Yagami, chefe da força policial e pai de Light, regressando ao lar. Durante o jantar, ele revela uma nova suspeita. Talvez o assassino fosse um estudante. A menção ecoa pelos ouvidos de Light como um trovão distante. Ele termina sua refeição com brevidade, recolhe-se a seu quarto e sela a porta com o véu da privacidade. Ali, à luz opaca de seu abajur, lê atentamente uma regra esquecida do caderno sombrio. Se você escrever a causa da morte dentro de 40 segundos após o nome, ela ocorrerá daquela forma. Se não for especificada, a morte será por ataque cardíaco. Após começar a descrição, há 6 minutos e 40 segundos para completá-la. Era o fio que faltava no tear de sua estratégia. Com isso, Light deu início a uma nova dança de mortes, ajustando os horários dos falecimentos, mudando os padrões, moldando o caos ao seu bel prazer. 3 dias se escoaram como areia entre os dedos, e os investigadores, antes confiantes, agora duvidavam de suas próprias deduções. Mas foi então que Ellie, com olhos que perfuravam as sombras, pronunciou: Kira está nos enviando uma mensagem. Ele quer provar que pode matar a qualquer hora, e isso é um desafio direto a mim. Assim, viajante, o jogo avançava uma casa. Um duelo invisível, um tabuleiro onde as peças são almas e os dados lançados. A vida dos homens. Mas isso, filho, é história para outra fogueira. E outra noite. Até lá mantenham-se atentos às sombras. Nem tudo o que parece morto está.